Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem da Parashá dessa semana é cuidado com seus pedidos, escolhas e decisões diante de Hashem. Cuidado com seus pedidos, escolhas e decisões diante de Hashem. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu elevo a minha vida diante do Senhor mais uma vez, pedindo a Ti a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Ajuda-me a transmitir essa mensagem ao Teu povo, que o Senhor possa também, através da Tua luz, trazer sobre o Teu povo o entendimento, o conhecimento de que o Senhor os ama, e que o Senhor tem para que todos sejam guardados debaixo das Tuas asas. O Senhor não tem para que ninguém morra antes do tempo, mas vai ser corrigido de cada um dos seus caminhos, se voltar para Ti. Ajuda-nos, Pai. Hoje é o que eu Te peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Bom, cuidado com seus pedidos e escolhas e decisões diante de Hashem. A porção da Parashá dessa semana, é muito conhecida, né? Korach, muito famosa, e uma das principais lições da Torá vem na leitura da porção desta semana, e ao relato da rebelião de Korach, uma rebelião baseada na inveja, no desejo pelo poder, pelo reconhecimento e honra. Korach estava acostumado a conquistar as coisas na vida dele do seu próprio jeito, né? Usando força, estratégias, tramóias e até jeitinhos. Ele estava acostumado a ter as coisas do seu jeito. Um homem que possuía uma retórica poderosa. Era uma pessoa com uma grande habilidade de persuasão. Mas o fim desta rebelião de Korach, nos deixa uma lição muito importante. E todo aquele que se levantar contra um líder de Hashem, o líder que Hashem escolheu, fatalmente irá morrer. Pode não morrer como Korach e tantos outros, rapidamente ou instantaneamente. Mas uma coisa é certa: todo aquele que se levanta contra alguém que o Senhor levantou, fica pelo caminho. E Korach foi responsável por inflamar e contaminar tantas outras pessoas e causar não somente a sua morte, mas causar a morte de todos aqueles que o seguiram. Nesta Parashá, vemos o povo em sua condição cada vez mais decadente por causa de seus próprios corações duros, cheios de desejos, escolhas e decisões. Pois após ficarem sabendo que não entrariam na terra de Canaã, eles ficam sabendo ali que seus corpos iriam ficar pelo deserto. Então, eles decidem iniciar uma rebelião instigados por Korach. Korach era um membro do clã de Kehat, um coatita. Ele era primo de Moshe. Bamidbar, números 3, 27 e 31, diz assim: Kehat foi o pai dos clãs de Amram, Itzar, Hebron e Uziel. Esses foram os clãs de Kehat. Eles eram responsáveis pela arca, mesa, menorá, pelos altares, utensílios usados pelos Kohanim quando servem no lugar sagrado, pela cortina e por todas as coisas relacionadas com a sua manutenção. Portanto, Korach, ele tinha uma posição, um trabalho de honra. Era um trabalho honroso, um serviço honroso. Bamidbar 4, de 1 ao versículo 20, com exceção do versículo 16, especifica exatamente como os utensílios que o clã de Kehat transportaria
deveriam ser cobertos e protegidos, para proteger os coatitas de não tocarem no sagrado e viessem a morrer. No versículo 15 do capítulo 4 de Bamidbar, deixa bem claro as instruções de Hashem, que os coatitas só poderiam se aproximar para o transporte após Aharon e seus filhos tivessem terminado de cobrir os utensílios sagrados e o acampamento estivesse pronto para seguir em frente. E nos versos 17 a 20 do capítulo 4 ainda, diz assim: Adonai disse a Moshe e a Aharon, não eliminem o clã de Kehat dentre os Livim. Em vez disso, faça o seguinte por eles, para que vivam e não morram. Quando eles se aproximarem dos objetos especialmente sagrados, Aharon e seus filhos entrarão com eles e consignarão cada uma de suas tarefas. Mesmo assim, os descendentes de Kehat não entrarão lá para observar os objetos sagrados cobertos. Se o fizerem, morrerão. E assim eles serviam a Hashem. Nós podemos observar através deste texto que já existia um cuidado com os coatitas para não serem eliminados. Nós precisamos aprender e entender que existem instruções do Senhor para as nossas vidas, vêm para as nossas vidas, para o nosso próprio bem. Nós podemos observar o cuidado de Hashem para com o clã de Kehat, como ele tem com todos e continua sendo assim até hoje. O Senhor não mudou. E aqueles que fazem parte do corpo do Mashiach têm sua importância, cada um em sua posição. Porém, o que podemos observar, este serviço que havia sido confiado aos coatitas não era suficiente para Korah, o seu orgulho e ego. Nós já aprendemos que o orgulho e o ego humano sempre coloca tudo a perder. Korah queria mais. E isso deu lugar na vida de Korah para um espírito que não provém da parte de Hashem, o qual faz com que a pessoa tente alcançar poder, o lugar de outro, se rebelar com uma autoridade e tomar aquilo que é de outro. Segundo Timóteo 4, 3 e 4 diz: porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar, que é agradável aos ouvidos. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Fiquem atentos. Fique atento a você mesmo quando lhe falta paciência com uma palavra que aos teus olhos não te agrada. Desta forma, Korah se rebelou contra a liderança de Moshe e o sacerdócio de Aharon. E este movimento de Korah entre os Livim de seu clã fez com que se unisse a eles outro movimento de rebeldia liderados por Datan e Aviram e os filhos de Eliav e On. Este grupo que se rebelou contra Moshe e Aharon, dentre tantos outros, este grupo que se rebelou contra Moshe e Aharon, também dentre tantos outros, não os amava. Essas pessoas não amavam Moshe e Aharon. Na verdade, eles não se amavam entre si. Eles não se amavam eles mesmos. Todos ali estavam apenas visando o melhor para si mesmo, os seus próprios interesses. E tem acontecido exatamente o mesmo em nossos dias. Vamos descobrir um pouquinho aqui, para o nosso entendimento, se nós amamos uns aos outros realmente. 1 Yohanan, 1 João 4, 7 a 9. Depois nós vamos ler do 19 ao 21. Amigos amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Hashem.
Todo aquele que ama tem Hashem por pai e conhece a Hashem. Quem não ama não conhece a Hashem, porque Hashem é amor. Desta forma, Hashem mostrou seu amor entre nós. Enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nós amamos, agora o versículo 19. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo Hashem, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Hashem, a quem não vê. Sim, este é o mandamento que temos da parte dele. Quem ama Hashem, ame também o seu irmão. Irmão, nós precisamos parar de ir diante de Hashem, cheios de rancor, de mágoas, com uma falta terrível de amor para com o próximo, pensando que estamos corretos diante da presença dele e querendo ser atendidos nos nossos pedidos. É tempo de pararmos com a hipocrisia e tomar uma decisão de escolher amar. Nós não podemos ser meninos no entendimento. Nós precisamos ter o temor para com Hashem e ter a consciência de que a nossa vida tem uma luz e exala um cheiro, agradável ou não, um perfume ou um odor. Nós temos uma luz e nós exalamos um cheiro. Ou ele é bom ou ele é ruim. Ou a luz é boa ou ela é má. Aqueles homens que acenderam o incenso já estavam mortos antes da terra se abrir e do fogo consumi-los. Prestem atenção. Imaginem. Eles acenderam um incenso, algo que não podiam fazer. Não era o trabalho, eles não podiam fazer aquilo. E através do cheiro desse incenso, as suas vidas, a vida deles, foram elevadas até o trono de Hashem. Agora imaginem, estar diante de Hashem, fazendo algo que ele não te ordenou fazer, ou seja, em desobediência, e com o coração todo cheio de todo tipo de sentimento ruim contra alguém que o próprio Hashem escolheu. Pensem sobre isso. Desta forma, é impossível cumprir a passagem que lemos todo final de Shabat, que está em 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Adonai o bom perfume do Mashiach. Pensem que loucura e a que ponto chegou a atitude daqueles homens. Muitas vezes, nós agimos exatamente da mesma forma. Fazemos o que o Senhor não nos mandou e não fazemos o que Ele confiou a nós fazer. E entramos em Sua presença com o coração imundo, cheios de sentimentos ruins contra pessoas que Ele ama e que Ele escolheu. E aí, quando recebemos o resultado de nossos atos errados, culpamos as pessoas dele, que são nossos próprios irmãos. Bamidbar, Números 16, 41 a 43. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e Aharon, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E tendo-se elevado a congregação contra Moshe e Aharon, dirigiu-se para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu. E a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moshe e Aharon à frente da tenda do encontro. Agora, Bamidbar 16, 44 a 48. Então disse o Senhor a Moshe: Levantai-vos do meio desta congregação para que eu, no momento, as possa consumir.
destruir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moshe a Aarão: toma o teu incensário, põe nele o fogo do altar, deita incenso sobre ele e leva-o depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor. Já começou a praga. Tomou a Aarão como Moshe tinha falado e correu ao meio da congregação. E eis que a praga havia começado entre o povo. E deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos. E a praga cessou. Irmãos, entendam a que ponto pode chegar uma situação que, a princípio, pode parecer simples. As pessoas ali iriam matar Moshe e Aarão. Elas estavam reunidas para isso. Tanto que Hashem vem defendê-los. E Moshe e Aarão, o que eles fazem? Qual é a atitude deles diante de pessoas que queriam matá-los? Intercedem em favor do povo. Se colocam entre Hashem e o povo. Você nunca parou para refletir que você pode estar vivendo com saúde, tendo o que comer, tendo sustento, podendo estar ainda vivo até agora, pelo fato de alguém estar intercedendo por você. Pois se dependesse de você, você e sua família estariam passando por necessidades, sem saúde, com um relacionamento entre marido e esposa destruídos, entre filhos, pais e filhos destruídos, e longe da presença de Hashem. Ou poderia até já estar morto. E não somente você, mas toda a sua família. Mas tem algo ainda pior do que isso. É o fato de que no momento em que eu falo aqui, você pode estar pensando, isso é impossível. Isso não é verdade. Isso não pode acontecer. Você não acredita. Mesmo lendo as porções, as parashut, ano após ano, semana após semana. Pois o pecado que te alcançou por causa de teus pedidos, escolhas e decisões, te cegou, cauterizou a sua mente, e hoje você se encontra incapaz de reconhecer a verdade. Reconhecer a palavra da verdade, que produz vida e liberta. A consequência de seus pedidos, escolhas e decisões fizeram com que você hoje se encontre aprisionado numa teia como de aranha, numa rede, e foi lançado num calabouço. Mas em nome de Yeshua, e pelo poder desta palavra você seja liberto desta prisão, e seja quebrado todas as amarras que estão te impedindo de caminhar. E seja liberto a sua mente para reconhecer a verdade, os seus olhos para enxergar o caminho reto e assim você ter as suas veredas endireitadas. Seus ouvidos para poder diferenciar as muitas vozes que estão hoje sobre a terra mais do que nunca. Distinguir palavras de engano da palavra de vida. E sua boca para que você volte a pronunciar palavras que venham do Senhor, palavras de vida, e deixe de proferir palavras de morte para você mesmo e também aqueles ao seu redor. Mas para que isso aconteça é necessário ouvir e obedecer a palavra de Hashem. Pois aquele que não ouve está com um problema sério. Yohanan João 8, 42 a 47. Yeshua disse a eles: se Hashem fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam. Pois eu vim de Hashem e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Hashem que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo?
é porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos de Satã e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando Satã mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? São as palavras de Shua. Você que tem tapado os seus ouvidos para Hashem, pondere sobre este texto. Sabem por que nós estamos tratando aqui hoje de tantas questões que para alguns pode parecer até repetitivo? Existem muitas instruções e ensinamentos que Hashem deseja nos revelar, trazer sobre as nossas vidas. Mas eu vou aqui compartilhar com os irmãos um texto, os irmãos vão entender o porquê. Tehillim, Salmo 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Bamidbar 14, 18 também nos diz: Adonai é vagaroso para irar-se, rico em graça, perdoador de ofensas e crimes. Entretanto, não isenta de culpa, mas faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados até pela terceira e quarta gerações. É este o motivo. Hashem continua concedendo a oportunidade para aqueles que não tomam jeito, continuam com um coração duro e obstinado. Em Salmos 4 diz: Irai-vos e não pequeis. Consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Bamidbar, números 16. Disse mais Moshe a Korah: Comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia perante o Senhor. Tu, eles e Aharon. Eu fiquei pensando nesta passagem, pensando, Korah e todos que estavam com ele planejaram esta rebelião durante algum tempo. Dias, semanas, meses, talvez. Não sabemos ao certo. Fato é que, através desses dois textos que acabamos de ler, podemos constatar que todos ali, todos, tiveram uma última chance de ponderar sobre o que estavam fazendo com as suas vidas, com suas demandas, com as suas escolhas e com as suas decisões. Todos ali tiveram uma última chance. Quando eles ficaram toda uma noite, até o dia seguinte, quando Moshe disse: Comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia. Eles tiveram esta última chance. Mas nós já sabemos que foi inútil esta última chance. Eles seguiram com seus corações duros e desnorteados naquele caminho. O significado de desnorteado, que se desnorteou, que perdeu a direção do norte, o rumo, ou seja, desencaminhado. Aquele que se tornou confuso, inseguro, desorientado, desvairado. Eles não conseguiam enxergar mais o caminho da verdade. Desta forma, eles seguiram nesta condição a partir do momento em que saíram da rocha forte que estava com eles ali no deserto e foram em direção à sua morte. E a história se repete. Quantas pessoas continuam indo diante de Hashem com seus pedidos, baseados no engano de seus corações desnorteados? Até quando vão seguir neste caminho? Vocês possam sair deste caminho. Se não for por você,
ao menos pelos seus descendentes. Será que você teria coragem de pedir perdão a quem você tem perseguido, caluniado e colocado em uma estaca? Dia após dia, semana após semana, nós recebemos mais uma oportunidade de se voltar para Hashem, de se arrepender e de buscar perdão e redenção. Segundo Timóteo 3, 14 a 17. Você, porém, permaneça no que aprendeu e nas coisas das quais está convencido, lembrando-se das pessoas com as quais aprendeu. Abrindo parênteses aqui. Como você tem se lembrado daqueles que Hashem usou e tem usado para te ensinar o caminho da verdade? Continuando a leitura. Recorde-se também de que desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e podem lhe dar a sabedoria conducente à libertação por meio da confiança em Yeshua, o Messias. Toda a Escritura é inspirada por Hashem e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Hashem pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Para fecharmos, Hashem está convidando a nos aproximarmos um pouco mais dele. Mas para que isso aconteça de forma a não morrermos, permitindo que essa palavra entre em nossos corações, recebê-la com alegria, para que tudo dentro de nós seja transformado de acordo com a vontade dele, porque ele só tem o bem para nós. Nós aprendemos que todos, sem exceção, temos habilidades, peculiaridades, dons que foram nos concedidos. Ensinos e instruções da parte de Hashem através de Yeshua também têm sido acrescentados na nossa vida. Todos que temos permitido isso, temos recebido graciosamente do Senhor. Ele tem nos concedido graciosamente. A pergunta é: o que temos feito com essas qualidades que recebemos graciosamente? Será que com o passar do tempo, com as más experiências, essas más experiências fizeram com que nós viemos a trocar o bom pelo mal? Com que estamos equipados, irmãos, hoje? Para a boa obra que dizemos que fazemos parte. Korah, infelizmente, escolheu usar suas habilidades para o mal. Imaginem quem ele poderia ter se tornado nas mãos de Hashem. Era uma pessoa que falava muito bem. Ele tinha algo sobre ele que ele conseguia juntar as pessoas, trazia com ele. Imagina este homem pregando a palavra de Hashem, ministrando. O que é que você tem feito com o Senhor? Com o que o Senhor entregou sobre a tua vida? De que forma você tem usado algo que o Senhor tem confiado sobre você? Vai ser requerido de você. Pense sobre isso. O requisito básico para começar, para iniciar a trabalhar com Hashem: amor e verdade. É tempo de vigiar para não fazermos como Korah e todo aquele grupo. Nós não somos melhores do que eles. Nós não somos melhores do que eles. Este grupo que Korah juntou
eram pessoas muito importantes, muito capazes, sábios dentre o povo de Israel. Não eram qualquer pessoa. Como estes homens eram líderes judeus, pode-se presumir que eram pessoas inteligentíssimas, pois a maioria dos líderes, durante toda a história, sempre foi. Mesmo assim, caíram numa armadilha, através da vida de Cora, e também usaram todas as suas qualidades para o mal, e tiveram suas vidas encurtadas. Pois, de forma notável, todos eles concordaram em participar da rebelião e realizar o serviço proibido. E todos morreram. Vamos ver aqui um pouquinho se essas pessoas se tornaram, em consequência, o que essas pessoas se tornaram em consequência de seus pedidos, escolhas e desejos. Preste atenção. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Além do mais, entenda isto. No Aharit Hayamim, no fim dos tempos, surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres que de Hashem. E ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam seu poder. Afastem-se dessas pessoas. É o que está escrito. Portanto, se você hoje constatou que precisa fazer uma techuvá, uma conversão deste caminho em que está, fica um conselho. Faça isso rápido. Pode ser que ao findar deste dia, e ao virar de um novo dia, marcando o início de uma nova semana, seja a sua última oportunidade de pedir, escolher, decidir pelo correto e permanecer com vida, mas vida para a eternidade com Hashem. Esgalos, Apocalipse 2, 4 e 5. Mas eu tenho isso contra você. Você abandonou seu amor inicial. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair. Afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Caso isso não aconteça, virei a você e tirarei a sua menorá do lugar dela, se você não se voltar de seu pecado. Que nenhum de nós percamos o precioso de Hashem, irmãos. E para você que constatou que está seguindo no caminho de Hashem, mas tem sofrido muitas aflições e perseguições, mesmo sabendo que em Yohanan, João 6,33 e Matitiahu 5,10, Yeshua nos disse que teríamos aflições e seríamos perseguidos. Mas ele também disse para termos bom ânimo, permanecermos firmes e sermos fortes, para que, unidos a ele, pudéssemos ter shalom. E assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos. E assim como Hashem defendeu Moshe e Aharon desta rebelião e de tantas outras, ele também nos defenderá. Aliás, ele está nos defendendo. Defendendo todo aquele que tem procurado servi-lo de todo o seu coração. Que todos possam crer nesta palavra e confiar, porque Hashem é fiel e verdadeiro. Hashem Yeshua HaMashiach. No próximo Shabbat, 4/7, teremos duas parashot. Parashá 39, Hukat, regulamento, e Parashá 40, Balá. A Parashá Hukat ensina sobre a mitzvah da vaca vermelha, para do mar, cujas cinzas eram usadas para purificar as pessoas que se contaminassem ao tocar em cadáver. A narrativa salta 38 anos e inicia a descrição das coisas que ocorreram
um pouco antes do povo de Israel entrar na terra. E assim segue, que os irmãos possam estudar a palavra do Senhor, que o Senhor possa falar com cada um em nome de Yeshua Mashiach. Pai, em nome de Yeshua, quero te agradecer pelo amor do Senhor que nos alcançou, me alcançou. Pai, eu tenho desfrutado do amor do Senhor em minha vida através dos meus irmãos que aqui estão. Eu te agradeço, Pai, principalmente nessas 2 últimas semanas. Como o Senhor demonstrou o teu amor através da vida dos meus irmãos, com uma palavra, uma oração, um gesto, o Senhor demonstrou o teu amor para com a vida da minha filha, da minha esposa, para com a minha vida também. Obrigado, Pai, por estar no meio de pessoas que decidiram, escolheram amar uns aos outros. Pessoas, Pai, que olham um para os outros sem interesse, sem o desejo de tomar aquilo que é do outro, mas, Pai, com o desejo de doar, o desejo de ser melhor um para o outro. Obrigado, Pai, por eu fazer parte desta família. Hashem, eu peço a Ti humildemente. E esta comunhão, esta unidade, este amor tão maravilhoso que eu tenho desfrutado nesta casa, possa alcançar a vida de todos aqueles que me ouvem neste momento. Dê força, Pai, aos meus irmãos a se voltarem, fazer um retorno, terem a coragem de ir diante do Senhor, se humilhar, Pai, colocar diante do Senhor, rasgarem o coração, serem honestos para com o Senhor, para que a Tua verdade os alcance e eles possam enxergar o caminho, o plano que o Senhor tem para todos eles. Assim, Pai, eles vão caminhar com confiança, independente do que aconteça sobre essa terra. Eles vão estar seguros na rocha forte. Não importa o que aconteça, se eles se voltarem para Ti, Hashem, mesmo que percam a vida, viverão. Em nome de Yeshua HaMashiach, alcança, Pai, através da Torah HaKodesh, cada um dos meus irmãos que estão conectados a nós. Dê força aos Teus filhos, Pai, que nenhum deles se perca. Em nome de Yeshua HaMashiach, a Tua palavra é verdadeira, é poderosa. Ela é apta para discernir os pensamentos. Ela pode, Pai, ir até junto às medulas, transformar, Pai, as pessoas. E eu peço a Ti, Hashem, pelo poder desta palavra, alcança os Teus filhinhos, aqueles que são Teus, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado com você também, poderosamente aí, como tem feito muitas vezes aí, usando a vida do Chico, Caio, agora do Anderson, entre outros, que tem nos ajudado a trazer essas ministrações para vocês. A gente possa estar percebendo o movimento do mal, que quer fazer uma troca de comando nessa terra. Fazer com que a gente seja removido da presença do nosso Deus, seja lançado na presença do príncipe desse mundo. Até as pessoas que servem o príncipe desse mundo vão descobrir um dia a quem eles estão servindo. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. É grande nessa terra. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.